um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, na tua casa, reunidos, Senhor, com os nossos irmãos. Senhor, nos ensine, Senhor, a descansar em Ti, porque muitas das vezes, Senhor, quando vemos os problemas, vemos as lutas, queremos tomar a rédea, Senhor, e tomar o controle, porque descansar em Ti não é uma tarefa fácil para nós, pecadores, Senhor. Então nos dê, Senhor, nos dê essa sabedoria para que possamos, diante da adversidade, entender que nada foge do Teu controle, que o Senhor é soberano, independente da circunstância, independente do tempo, governo ou qualquer adversidade da nossa vida, Pai. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a toda a igreja. Uma alegria nós estarmos aqui nessa manhã, mais um domingo, prontos para aprender da palavra de Deus, para aprender o que a palavra de Deus tem a dizer sobre diversos temas que a gente tem acompanhado nos nossos dias, temas que são importantes. Para você que não sabe, que não tem a revista é o Desaparecimento de Deus, a Igreja na Sociedade Pós-Moderna. Então, temas muito pertinentes a nós. A gente tem realmente lidado com temas que têm sido bênção para o nosso aprendizado aqui na igreja. Nós já vimos diversas questões sendo trabalhadas aqui e hoje nós veremos mais uma delas. A gente teve alguns probleminhas técnicos aí de percurso, mas estamos aí... Oi? É o de cima do PDF? Vamos ver. Justo hoje, o nosso refletor aqui, projetor, a pessoa que não sabe é complicado, né? O nosso projetor deu um probleminha. Justo hoje que vamos falar sobre o problema do mundo sem a beleza de Deus. Então a gente vai precisar de muitas imagens, né? Porque a beleza, ela está ligada a essa questão da imagem. E eu fiquei muito feliz de estar preparando essa aula. É um tema que, para mim, é muito caro. Como pessoa, como mulher, toda mulher tem
esse senso de beleza mais aflorado, né? Eu acho que o Senhor ele deixou as mulheres para encantar o mundo aí, para fazer com que esse mundo floresça. E isso é muito interessante. Então, quando eu vi essa aula, eu falei, Tamar, essa aula é minha. Me dá essa aula. Pode falar, Tânia. Deus tirou do Adão a sensibilidade, a beleza, tudo que é de bom tirou e pôs na mulher. Certíssimo. A sensibilidade, tirou de Adão e colocou na mulher, para nós. Mas não quero que os homens se sintam excluídos, então deixei esse... É, né? Uhum. Bom, gente, não vamos começar a guerra dos sexos aqui, mas... Mas eu não quero, de verdade, agora falando sério, eu não quero que os homens se sintam excluídos, então deixei isso bem abrangente. A gente não vai aqui falar de maquiagem, não. A gente está falando aqui da visão bíblica a respeito da beleza e como isso fundamenta a nossa prática diária. Tá bom? E isso é necessário, a gente pode pensar, poxa, mas isso não é uma futilidade? Isso não é uma coisa assim? Por que a gente está tratando desse assunto numa escola bíblica dominical? Isso não é uma futilidade, isso não são coisas desnecessárias? A gente vai ver que não. Nós vamos aprender que Deus é o autor e a fonte suprema de toda beleza. Se a beleza possui uma fonte, essa fonte está no nosso Deus, no nosso Senhor. E o problema é que muitos crentes não partem dessa noção. E aí a gente acaba entrando em diversos dualismos, em diversos problemas onde nós passamos por conta dessa ausência dessa visão bíblica. Tá certo? Para a gente começar a nossa aula de hoje, eu queria que você abrisse lá no texto de 1 Crônicas 16, de 23 a 29. 1 Crônicas 16, de 23 a 29. Enquanto você vai abrindo aí. Tô achando que você vai ter que me ajudar. No PowerPoint. Ai. Não. Alguém vai ter que passar para mim. Ai. Vamos lá, então. Então, se você tem o seu texto aberto, acompanha comigo aí na sua Bíblia. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus,
nós entramos na Tua presença neste momento. E esse é o desejo do nosso coração. Adorarmos ao Senhor na beleza da Sua santidade. Compreendermos que toda beleza vem do Senhor. Que o Senhor é a fonte suprema da beleza, Senhor. Nós queremos compreender o que a Tua palavra diz sobre esse assunto. Portanto, vem iluminar as nossas mentes e os nossos corações. Transforma, Senhor, o nosso entendimento. No nome do Senhor Jesus. Amém. Nós somos chamados a adorar a Deus na beleza da sua santidade. Mas o que isso significa? O que isso diz respeito à beleza? Seria a beleza um atributo divino? O fato que a gente precisa entender e internalizar é que o ser humano ele foi criado com um agudo senso da beleza. Nós temos no nosso coração esse senso do belo. E isso foi feito para que nós buscássemos a Deus. O pecado, ele distorceu esse senso e ele conduz o homem a buscar a beleza, a buscar o belo longe de Deus. E o que acontece é que daí surgem inúmeras distorções. E aí a gente vê coisas como essa. Então, a gente tem a distorção do belo. A gente tem, por exemplo, na arte, o movimento do dadaísmo, com Deschamps. Então, a gente vê, por exemplo, uma pessoa, um suposto artista, que pega um urinol, assina e coloca isso numa exposição artística, afirmando que isso é arte, que isso é beleza. O que aconteceu para a gente chegar aonde a gente chegou? A gente tem, por exemplo, no museu, a Alemanha é muito famosa pelos seus museus contemporâneos. Então, é muito comum, o pastor Janus Madureira fala isso numa palestra dele, é muito comum você acordar cedo, lá na Alemanha, você ir num museu contemporâneo e aquilo está abarrotado de pessoas contemplando esse tipo de coisa que você vê aqui. Então, a gente tem, por exemplo, essa exposição de porcos que foram tatuados, e isso aqui é uma expressão artística. Além de uma agressão aos animais, isso certamente não tem nada a ver com beleza. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não tem só isso, infelizmente. A gente tem, por exemplo, uma marca famosa do mercado de luxo, a Balenciaga, que antes vendia bolsas, que o seu fundador, o Christian Balenciaga, ele tinha uma concepção do belo, ele tinha uma concepção de refinamento, e hoje a marca vende a míseros R$10.000 esse tênis aqui destruído. Então, esse tênis aqui todo acabado, todo rasgado, e isso aqui é vendido por mais de R$10.000. Inclusive, uma influenciadora digital aqui do Brasil comprou esse tênis, fez lá a festa dela, e isso saiu nas mídias, isso ficou super famoso, porque ela tinha o tênis da Balenciaga. O que aconteceu? Por que a gente está aqui? Da onde a gente saiu? Da Capela Sistina, de Michelangelo, para um tênis completamente destruído, sendo vendido por altos valores, por porcos sendo tatuados e expostos num museu, por um urinol assinado, ou coisas piores, como, por exemplo, eu não vou lembrar o nome do artista, mas o seu filho, querido, estuda tudo isso na escola, fica bem tranquilo. Mas a gente tem, por exemplo, exposições de um artista, que eu não vou me recordar o nome, que ele fez latinhas, colocou o excremento, cocô dentro das latinhas, empilhou, e essa era a obra suprema vendida por milhões de reais. E aí a gente entra naquela questão, se tudo é arte, então nada é arte. Porque se eu pegar isso aqui, ou se eu pegar isso aqui e dizer que isso aqui é equiparado a Pietà, que é
a Maria segurando o corpo de Cristo, aquela escultura belíssima que eu esqueci de trazer aqui para vocês verem, eu dizer que ambas as coisas são arte, que ambas as coisas são beleza, eu tenho uma coisa terrivelmente errada comigo. Eu tenho alguma coisa terrivelmente errada com a minha concepção do que é beleza. Eu tenho também, por exemplo, infelizmente, as marcas aí do mercado de luxo, elas têm se corrompido bastante. Então, a gente tem, por exemplo, essa marca aqui, que incrivelmente eu consegui esquecer o nome agora, mas essa marca aqui, ela deu bastante problema na internet, bastante problema mesmo, porque ela começou a divulgar campanhas de erotização infantil, de pedofilia. Foi a Balenciaga também, né? Isso aí, obrigada. Foi a Balenciaga também. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma criança, está tampada aqui o rosto dela, mas com apologia à erotização infantil, ao masoquismo, isso, essa é a palavra. Ao masoquismo, então a erotização masoquista, tem ali correntes, milhares de coisas ali na criança, no ursinho que ela está segurando. E essa aqui, que foi outra campanha da Balenciaga, que deu muito problema também, justamente porque a gente tem imagens de crianças com seus membros amputados, fazendo apologia ao aborto. Então, esse tipo de campanha tem circulado, as grandes marcas, os grandes nomes aí têm feito esse tipo de coisa. E aí a gente realmente chega ao ponto de nós estamos no fim dos tempos. Porque esse tipo de coisa tem sido aclamada, tem sido aplaudida. E se você vai, por exemplo, para os desfiles, para as grandes apresentações, o Grammy e outras apresentações aí artísticas, os desfiles de alta costura, você vê essas coisas aqui absurdas. Então, essa mulher aqui parece um avatar vermelho, né? Vamos combinar. E está cheia de spikes aqui no rosto. Se a gente aproximar essa imagem, cheia de metais pontiagudos aqui no rosto, ela está também. E isso aqui foi no desfile do Grammy, o último desfile que teve, a última apresentação artística. Isso aqui no último desfile de alta costura. Simplesmente a modelo resolveu desfilar com um vestido de ponta cabeça. E a gente tem a Kim Kardashian, aí, simplesmente, ano passado, usando uma roupa que cobria o rosto, cobria tudo. E, se você conhece a Kim Kardashian, você vai saber que ela não fez isso por nada, porque mostrar o corpo é uma coisa que ela faz muito bem. Então, ela não fez porque ela é recatada, porque ela tem uma concepção extremada de modéstia, não, é porque ela quis causar mesmo. E isso tudo tem uma agenda por trás. A gente não pode ser inocente. Eles estão querendo só causar. Eles estão querendo só se revoltar contra o padrão estético de beleza. Não. Existe uma agenda por trás disso aqui. E a gente vai entender isso na aula de hoje. Por quê? Isso entra até mesmo na nossa concepção religiosa dentro das igrejas. Antigamente, a gente tinha as catedrais. Isso aqui não é uma apologia para que a gente volte a ter somente catedrais, mas você não vai querer me dizer que uma igreja da parede preta é tão bonita, é tão bela, é tão bem construída quanto uma catedral medieval. Não tem como a gente comparar isso. Então, as igrejas evangélicas, elas viraram caixinhas de fósforo no nosso desejo de ser diferentes dos cristãos católicos. E existe uma história muito interessante por trás disso. Muita gente fala as igrejas evangélicas não têm a arquitetura de tal maneira porque essa arquitetura tem alguma concepção por trás e não sei o quê. Não.
No Brasil, foi um texto bem legal publicado por uma igreja batista. No Brasil, a gente teve essa diferenciação entre as igrejas porque Dom Pedro proibiu que os cultos evangélicos fossem realizados em público. Então, não poderia haver distinção religiosa. Os prédios evangélicos deveriam ser iguais a qualquer outro, para que as pessoas não entrassem lá achando que eram igrejas. Elas, quando pensassem em igreja, fossem somente em igrejas católicas. Então, a gente tem essa história por trás. E aí a gente tem igrejas evangélicas que parecem mais boates do que igrejas. Isso é muito sério. Isso é muito complicado. Então, essa questão do belo, essa questão estética, foi sendo distorcida até mesmo dentro das nossas igrejas. Aí a gente se pergunta, né? Mas o que é o belo? O que é a beleza? O que é a arte? O que é tudo isso? Para isso, a gente vai precisar entender essa tríade. Essa tríade do bom, belo e verdadeiro, ela vem da educação cristã clássica, que vem de Tomás de Aquino. E é muito interessante tudo isso para a gente compreender vários aspectos, mas aqui dentro dessa questão da beleza, isso é muito necessário e muito importante. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque isso aqui vai embasar toda a nossa aula. Essa tríade do bom, belo e verdadeiro, ela enfatiza o fato de que, se algo não é verdadeiro, então ele não é realmente bom, então ele não tem como ser realmente belo. Se algo não é belo, isso não tem como ser bom, nem verdadeiro. São três coisas fundamentais que se entrelaçam e que, na sua conexão, formam o trio perfeito, que dão a essência da questão. Então, o problema não é só algo que as pessoas estão fazendo para causar. Não é só uma campanha. A questão é que quando eu distorço a beleza, eu distorço a bondade e a verdade. Porque se a beleza é relativa, se qualquer coisa é bela, então a verdade também é relativa. Então eu também começo a questionar os padrões morais. Eu não estou só questionando padrões estéticos, eu estou questionando o que é a verdade e eu estou questionando o que é a bondade. Então não é só uma questão de diferenciar, não é só uma questão de expressão artística, é uma questão de questionar as bases fundamentais da nossa sociedade, as bases cristãs. Eu não estou só questionando se a arte grega é mais bonita do que a arte moderna. Eu não estou só questionando se uma paisagem ensolarada é bela por si só, enquanto um quadro cheio de rabiscos não é belo por si só. Eu estou mostrando para você que, se eu equiparo as duas coisas, se eu digo que tanto uma paisagem de um pôr do sol é tão bela quanto rabiscos no chão, quanto, por exemplo, uma exposição que foi feita num certo museu, que o nome era Fim de Festa, aí tinha cacos de vidro no chão, sacos de lixo, latas, e aí a coitada da zeladora viu aquilo no museu, jogou tudo fora. No outro dia, o que aconteceu com ela? Foi demitida. Porque aquilo era uma expressão artística. Teve uma outra situação assim também, era uma arte de uma construção, mas na verdade o que tinha era um monte de areia jogada no chão. Aí a mulher recém-contratada foi lá, achou que aquilo era sujeira, recolheu e no outro dia foi mandada embora e aquilo viralizou na internet. Sim. Aquilo que era uma expressão artística, porque era... E ela falou, gente, pra mim aquilo era sujeira, da maior simplicidade. Quando você vê, realmente parece sujeira, não parece uma arte. Sim. Então aí,
se eu começo a questionar o que está latente na minha frente, o que é muito evidente, aquilo não é arte, aquilo não é beleza, aquilo não é uma expressão artística, se eu não consigo nem questionar aquilo, porque se você dizer que aquilo não é arte, meu amigo, vai dizer para você ver, vai questionar. Aí você passa a não mais poder questionar o que é verdade ou não. Os valores vão se invertendo e a gente vai se perdendo no meio do caminho. Então, não é tão simples assim. Não é apenas uma questão estética. Tem toda uma questão envolvida. A gente vai acabar questionando as bases fundamentais, inclusive da nossa fé. Inclusive da nossa fé. Mas o que aconteceu? A gente saiu de uma realidade teocêntrica a um mundo sem Deus. O pensamento secularista moderno, ele procura construir uma visão da realidade que omite qualquer referência a Deus. A gente já comentou isso na primeira aula aqui dessa revista. Porque a gente acaba tentando enxergar o nosso mundo a partir de filosofias do próprio mundo. Filosofias naturalistas. E essa postura, que nada mais é de uma postura de rebeldia, ela não conduz a sociedade a uma condição melhor. Porque, caso contrário, a gente não estaria vendo todas essas aberrações que a gente está vendo hoje em dia. O que isso produziu? Isso produziu degradação, deterioração de valores. Isso fez com que a sociedade perdesse a sua beleza e o seu interesse pelo que é realmente belo. E a gente precisa entender isso a partir do fato de que a beleza teocêntrica, a beleza original desse mundo, ela era teocêntrica. Porque o início das Escrituras, ele é um retrato belíssimo da obra perfeita de Deus, em contraste com esse mundo, esse cenário pós-queda. A beleza da terra original, ela não residia somente na variedade dos seres, da fauna, da flora. Não se resumia somente à harmonia das coisas criadas, mas principalmente no modo como Adão e Eva se relacionavam com Deus, como eles se relacionavam um com o outro, como eles cuidavam do jardim, aquela expressão de beleza tão grande e tão perfeita que a gente não consegue encontrar hoje. Mas o homem responsável por cuidar da criação como um vice-gerente de Deus, isso você pode ver lá em Gênesis 2,15, acompanhar também na sua revista, ele tinha de apreciar adequadamente as coisas criadas. Essa era uma das funções de Adão e Eva, apreciar as coisas criadas. Não apenas cultivar e guardar o jardim, mas para que eles pudessem cultivar e guardar o jardim, eles precisavam antes apreciar as coisas criadas que refletiam a glória do Criador. Isso era possível de ser contemplado de uma maneira que a gente não consegue hoje, porque os nossos olhos estão cegados pelo pecado. Eles conseguiam vislumbrar a beleza do Criador em cada coisa existente e na harmonia perfeita que regia a criação. Isso a gente vê lá no Salmo 19, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus até a outra, vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Nada. Os céus proclamam a glória de Deus. E uma das coisas que a gente tem perdido como cristãos é essa contemplação da beleza. A nossa vida está tão corrida,
A nossa agenda está tão cheia que você não consegue parar, olhar para o céu e perceber a beleza que vem do nosso Deus. Uma das coisas muito interessantes que principalmente os cristãos puritanos tinham é essa arte da contemplação e da meditação. Eles tinham momentos nos seus dias onde eles paravam e meditavam nas obras do Senhor. Meditavam na beleza da criação, meditavam na beleza que estava contida na linguagem das Escrituras, meditavam nos feitos do Senhor nas suas vidas. A pergunta é: você tem feito isso? Você tem meditado nos feitos do Senhor? Você tem praticado a arte da contemplação? Às vezes a gente não consegue ficar 5 minutos. Uma das coisas bem legais que um dia eu vi uma pessoa escrevendo um texto sobre isso, ela falando: poxa, mas eu moro em cidade grande, eu moro num apartamento, eu não moro numa chácara, num sítio, eu não consigo contemplar essa beleza da criação. E aí essa mulher, que era uma mãe, ela pegou e falou assim: eu contemplo as obras de Deus e a beleza do Criador olhando para o dedinho do pé do meu bebê. Aquela perfeição, aquela beleza, aquela simetria. Uma criatura tão pequena, com seus traços tão desenhados e tão perfeitos. Isso é de tirar lágrimas dos olhos. Isso tem que aquecer o nosso coração, porque foi o nosso Deus, o autor e o consumador de todas essas obras maravilhosas e perfeitas. E não só isso, mas o texto de Romanos 1, de 19 a 20, diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Nós não temos desculpas, porque o Criador estampou na sua obra os seus atributos. A natureza clama, a natureza geme, dizendo para nós que há um autor e consumador de todas essas obras, que o Senhor deixou as suas digitais em todas as suas obras, supremas, maravilhosas e grandiosas. Por isso os homens são indesculpáveis. Ainda que eles não tenham acesso às Escrituras, ainda que eles não tenham acesso a um compêndio teológico, a natureza, a obra de Deus, clama que há um grande artista. Na medicina, na cirurgia laparoscópica, você faz o vídeo, você olha todas as estruturas do corpo todo lá dentro, uma câmera, então aumenta. Então você tem assim, gente, coisa que não dá para descrever de tão maravilhoso que é o corpo humano, tão perfeito, os vasos, os nervos, o intestino, a bexiga, os ovários, o útero, é perfeito. Sim. Maravilhoso. Nosso Deus é grandioso. E cada um, é muito bonito isso, né? Cada um vai enxergar isso na área que Deus o chamou. A Tânia falou da medicina, né? Um carpinteiro, um agricultor. Cada um vai enxergar isso na área em que foi chamado pelo Senhor. E, querido, é isso que o Senhor quer que a gente faça. É que a gente contemple a obra do Senhor, a perfeição, a beleza das suas obras, onde nós fomos chamados, onde Ele nos vocacionou. Seja num vídeo que você faz, seja numa cirurgia, seja numa pregação, seja num cílios, né, Lucília? Um alongamento de cílios, onde você aumenta o olhar de uma mulher, é contemplar a beleza que o Senhor nos deu. E é isso que é a arte da contemplação. A questão é que, infelizmente, a gente partiu para uma visão centrada no ego. Essa mudança do conceito da beleza teocêntrica para uma visão centrada no eu, no ego.
nas minhas ambições egoístas. Essa foi a grande perda gerada pelo pecado, no que diz a respeito da beleza da criação original. Não apenas uma degradação das coisas criadas. A própria criação foi afetada, de fato, pela queda, mas os céus ainda manifestam a glória de Deus. A questão é que nós fomos cegados. A nossa mente foi corrompida e nós não conseguimos mais fazer esse exercício de olhar através das obras do Senhor e enxergar a sua glória. A gente passa a enxergar a realidade a partir de uma avaliação egocêntrica e não mais teocêntrica. Um exemplo muito grande disso é a forma como Adão recebeu Eva no momento da criação. A gente tem um contraste muito grande. Então, quando ele contempla ali a mulher, e você imagina, se a gente tem a beleza do ser humano tão grandiosa hoje, você imagina naquela época, no ápice da perfeição. Então, a mulher perfeita, criada, recém-criada, moldada pelas mãos do Criador, esculpida, está diante do seu amado. E ele diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele, naquele momento, ele contempla a sua amada de uma maneira perfeita, sem pecado, louvando o Deus que a fez. O problema é que ele sai disso para, no momento em que ele é questionado do porquê ele comeu o fruto proibido, e ao invés de, como Cristo, ele assumir a culpa, ele dizer: coloca na minha conta, se necessário for, eu vou morrer por essa mulher que eu amo. Não. Ele aponta o dedo. Ele diz: foi a mulher que tu me deste. Ela me deu de comer. Ele parte agora não de uma visão teocêntrica, não a partir da contemplação das obras do Senhor, mas a partir da contemplação do próprio umbigo. Isso a gente pode ver, essa mudança desse conceito a partir da relação de Adão e Eva. Outro exemplo é como o ser humano passa a se relacionar com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu gostei muito disso que a revista trouxe aqui, queria que você prestasse muita atenção. Nos primeiros versículos do capítulo 3 de Gênesis, o que a gente tem é a serpente tentando a mulher, e ela respondendo teocentricamente. Porque o que ela diz? Deus havia ordenado que não comesse. Não é mesmo? Ela está citando ali a palavra do Senhor. Agora, nos versos seguintes, existe uma mudança. Após o momento em que a serpente faz a proposta de que ela fosse igual a Deus, a gente vê Eva passando a observar através de um outro prisma, de uma outra realidade. Ela começa a contemplar: poxa, mas esse fruto é belo, é agradável aos olhos, é bom para se comer. Ela começa a enxergar o fruto a partir do que ele tinha para oferecer para ela naquele momento, e não da relação que esse fruto tinha com o Senhor e a sua palavra. É isso que passa a acontecer naquele momento. E é isso que se instaurou, que se firmou nos nossos corações a partir daquele momento. A gente não olha mais nada debaixo da relação que aquilo tem com Deus e a sua palavra. A gente pensa no quanto isso vai ser produtivo para mim naquele momento. No que isso vai me favorecer, no que isso vai me proporcionar. É uma visão pragmática, é uma visão egoísta, é uma visão egocêntrica de tudo e de qualquer coisa. E isso, quando a gente transporta para a questão da beleza, a gente causa um estrago muito grande.
muito grande, que é um pouco do que você viu anteriormente naquelas imagens. Tudo isso porque sem Deus a gente tem uma apreciação limitada da beleza. O ser humano, ele não perdeu na queda a imagem de Deus. Eu e você ainda somos imagem e semelhança do Criador. Ele não perdeu a sua inclinação para apreciar o belo. Ele não perdeu esse senso de beleza. O que aconteceu é que houve uma distorção. Uma distorção em nós, que agora somos quebrados, somos esse reflexo quebrado da imagem de Deus. E também na criação, porque contemplamos a criação com uma venda nos olhos. Ou seja, quando o homem agora busca a beleza, ele é atraído por valores exteriores, passageiros, por uma beleza superficial e sempre avaliada a partir do meu umbigo. É assim que eu busco a beleza agora. E a questão, para nós como cristãos, que a gente precisa entender, é não descartar a beleza como um todo. A revista ela traz o exemplo de Salomão na construção do templo. E eu acho muito perigoso quando a gente vê cristãos descartando a beleza como um todo. A beleza não tem a sua importância. Querido, cadê a tua leitura bíblica? Porque Salomão construiu um templo belíssimo, completamente ornamentado. A gente tem textos na palavra de Deus onde o Senhor fala que Ele vai colocar pendentes, brincos, joias na sua noiva. É uma noiva adornada para o seu amado. Então, doutrinas, concepções que dizem que uma mulher não pode usar adornos, não pode se embelezar, é uma doutrina que não está coerente com as Escrituras. Não está coerente com as Escrituras. A gente tem exageros, como Pedro orienta na sua carta, que as mulheres se ataviem com modéstia e bom senso. Sim, a gente tem esses apelos a esses exageros que são feitos muitas vezes. Mas isso não exclui a beleza, seja na minha aparência, seja em grandes construções, seja em diferentes questões. A roupa do sacerdote, se você vai lá para Êxodo, você tem capítulos e mais capítulos descrevendo como devia ser a roupa do sacerdote. Sim. Exato. Tem uma mulher que eu gosto muito de acompanhar ela, o trabalho dela é incrível, a Norma Braga. Ela é teóloga e consultora de imagem. É muito legal. Muita gente fala, nossa, como que ela harmoniza isso? Nunca houve separação, querido. Nunca houve separação. Quem separou a beleza da teologia, a beleza do Senhor, foi o diabo. Foram concepções demoníacas. Nunca houve essa separação. Deus nunca fez essa separação. E ela, no seu trabalho, é muito interessante, porque ela fala, por exemplo, do turbante do sacerdote. Ela fala assim, quando você quer expressar poder, você coloca volume na sua cabeça. Então, porque mulheres de cabelo black power, elas têm elas transmitem uma imagem de ousadia, de poder. Por que a rainha usa coroa? Por que o rei usa coroa? O volume na cabeça transmite poder. E o sacerdote usava o quê? O que Deus mandou que o sacerdote usasse? Foi Deus que mandou. Deus o estilista, hein? Um turbante. É muito incrível essas coisas. Eu poderia ficar falando disso aqui a manhã toda. É muito incrível. Porque Deus é o Deus dos detalhes. Se você observar cada coisa na linguagem das Escrituras, você vai perceber que Deus é o Deus dos detalhes. Nada passa despercebido aos olhos do nosso Senhor e Criador. Nada. Absolutamente nada. Nem mesmo
questões que são tão caras aos seres humanos, como o adorno, como a beleza, como a aparência. É muito interessante isso. E quando Salomão, então, construiu o seu templo, a rainha de Sabá veio e ficou encantada, porque ela nunca havia visto nada como aquilo. Desde a sabedoria de Salomão até a grandiosidade do templo, os holocaustos oferecidos fizeram com que ela ficasse fora de si, ao ponto de a Bíblia dizer que faltou-lhe o fôlego. A rainha de Sabá, porém, recebeu a graça de compreender aquelas coisas a partir de Deus, porque isso a levou a bendizer o Senhor. Olha só o que ela disse: bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Senhor, pelo teu Deus. Por causa do amor de teu Deus para com Israel e do seu desejo de preservá-lo para sempre, ele te fez rei, para manter a justiça e a retidão. Depois dela contemplar toda aquela grandiosidade, aquela suntuosidade, aquela beleza, aquela sabedoria, ela bendiz a fonte de todas aquelas coisas. O nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Rei Supremo. O mundo sem Deus, ele percebe até a beleza, porque não tem como você negar que um pôr do sol em um mar é belo. Você precisa ser internado se você não consegue compreender a beleza mais simples e mais básica. Então você até consegue, de uma certa forma, apreciar o belo. A questão é, você bendiz o Deus da beleza? Você louva a Deus por essas pequenas coisas? A gente precisa entender isso. E a revista vai trazer algumas distorções da beleza, algumas falsas concepções e falsas percepções da beleza. A gente tem, por exemplo, a falsa beleza do poder material. Então, não tem como você negar que isso aqui é belo. Não tem como. A questão é que isso aqui, separado de Deus, é inútil. Então, eu trouxe algumas imagens. Então, você tem, por exemplo, uma mulher muito bem vestida, muito elegante. Você tem um carro requintado. Você tem, porque para o homem é carro, né? Para a mulher é bolsa. Então, vamos lá, vamos equilibrar esse jogo aí. Então, você tem um carro de altos custos e uma bolsa de um alto custo, uma grife, por exemplo. E essas coisas, elas trazem uma pequena satisfação? Trazem. Para de ser hipócrita e dizer que não traz. Porque traz, sim. A questão é, traz satisfação plena e completa e suficiente quando isso é separado de Deus? Não. Isso não é a Natália que está dizendo. Isso é Salomão. Quem tem experiência no assunto. Ele diz assim, lá em Eclesiastes 2, de 4 a 11. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, a delícia dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar,
percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Com isso, Salomão, você queira entender bem, ele não está negando a beleza, a licitude dessas coisas. De uma boa música, de um trabalho bem feito, de uma boa ornamentação. Ele não está negando, ele está dizendo que isso não traz plena satisfação ao homem. E ele diz com experiência própria, porque se você estudar a vida de Salomão, você vai perceber que ele é, se não o mais, um dos homens mais ricos que já pisou nessa terra. Lá em Israel, foi numa parte lá que a cavalaria só dele particular tinha 200 cavalos. Só para ele passear. Só para dar uma voltinha. Ai, ai. Então a gente tem que pensar sobre isso. Mas não só isso. Aí a gente entra numa questão mais sensível aí. A transitória beleza da sabedoria humana. As pessoas acabam se esquecendo que os grandes intelectuais também têm a sua vaidade. Porque a sabedoria é sinônimo de humildade. Não, não é. Porque tem muito intelectual, muito mais vaidoso do que modelos, do que grandes artistas, hein? Mas tem muito. E Salomão mostra também que a sabedoria é transitória. Que a sabedoria também pode se tornar vã. A beleza na sabedoria, a Bíblia honra e dignifica os cabelos brancos. Mas, se for só isso, não há valor de fato. Isso separado do Senhor, do nosso Deus, é transitório. Isso vai passar. Porque Salomão ele também se aplicou a adquirir conhecimento sobre diversas áreas e Deus o atendeu. Ele investigou com sabedoria todas as coisas. E sabe o que ele concluiu? Se você quiser verificar isso, você vai lá para Eclesiastes 2:13. Que sim, ser sábio é melhor do que ser tolo. Mas, se você continuar lendo o texto, ele diz que ele percebe que o sábio e o tolo têm na morte o seu ponto final. A morte iguala o sábio ao tolo. Ou seja, não há proveito eterno na sabedoria em si mesma, quando ela é limitada por essa vida. E principalmente quando ela é separada da sabedoria do Senhor. Porque quanta sabedoria, entre aspas, quanta inteligência tem sido aplicada em pesquisas, em descobertas, em questões humanas, que tem nos afastado da sabedoria de Deus. Muitas vezes, os homens mais difíceis de se voltarem para o Senhor e com o coração mais endurecido são aqueles que são cheios do conhecimento humano. Eu conheço uma certa pessoa que eu admiro demais, demais. É um homem assim que tem um conhecimento gigantesco. Tudo que ele se aplica, ele aprende, ele vai atrás, ele transmite o conhecimento que ele tem com maestria. E aí o Senhor, só falta ser crente, meu Deus. Só falta ser crente. Converte, Senhor, esse homem. Ele seria um grande baluarte na tua mão. E um dia eu lendo um livro e falando assim, que esses são os homens mais difíceis de se dobrar. Porque, ao contrário de outros que
têm que renunciar a pouca coisa, eles têm que renunciar a tudo. Eles têm que fazer como Paulo e dizer: tudo isso que eu tenho, todas as minhas credenciais, eu considero como esterco quando comparado à glória do Senhor. E fazer isso só é possível quando Deus humilha o nosso coração. Quando Deus humilha o nosso coração. E é isso que a gente vê na palavra de Deus. A duradoura beleza da sabedoria humana, ela está em levar o homem para Deus. Nenhuma sabedoria que nos afasta de Deus é realmente bela, boa e verdadeira. Lembra do triângulo lá, da tríade? Bom, belo e verdadeiro. Nenhuma sabedoria que nos afasta de Deus é boa, bela e verdadeira. E é isso que a gente precisa pensar. Porque a sabedoria do mundo tem nos tornado insensíveis ao nosso Criador. A gente tem a transitória beleza do trabalho humano. A gente tem diferentes tipos de trabalho. A gente tem o trabalho manual, como essa mulher costurando. A gente tem o trabalho corporativo, empresarial. A gente tem o trabalho braçal. Temos diferentes tipos de trabalho. E todos eles têm a sua beleza, têm a sua dignidade. Mas, apesar do trabalho ser algo belo, ser algo que nós precisamos apreciar e nos empenhar, Salomão, que se afadigou em todos os tipos de trabalho, descobriu que mesmo o trabalho que é feito com perícia, com zelo, com entendimento, é um esforço passageiro. Eclesiastes 2, de 20 a 24. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, o seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Então, se afadigar em trabalhos, mas também aproveitar o fruto do seu trabalho. Isso vem da mão de Deus. E aí a gente tem um problema da síndrome dos workaholics, que é um termo do inglês que é usado. A gente tem o alcoholic, que é os alcoólicos, tem o workaholics, são os viciados em trabalho. O trabalho é uma bênção, ele vem das mãos do Senhor e há beleza nisso. Em você ver os músculos se retorcendo no esforço de um trabalho bem feito. Isso é belo, isso é bonito. Agora, quando isso é feito com ambição egoísta, quando isso é feito por um fim que não vem para agradar o Senhor, isso é vão, isso é inútil. Isso vai passar. A gente tem que pensar sobre isso. Ainda no jardim do Éden, o Senhor estabeleceu o trabalho. O trabalho ele vem das mãos do Senhor. Ele não é simplesmente uma mera busca humana. Ele vem das mãos do Senhor. E se você, querido, é preguiçoso, não gosta de trabalhar, você está indo na contramão da vontade do Senhor. E isso foi mantido depois da queda. A questão é que agora a gente trabalha com suor, com dor, com calos nos dedos. Mas a gente deve perpetuar, continuar com esse dever para a honra e glória de Deus. O problema é que a gente passa a ver o trabalho de uma forma egoísta agora. Sem a mente de Cristo, isso é o máximo que alguém pode fazer. Ter um trabalho que não possui beleza alguma, porque não glorifica o seu autor.
Agora veja o que diz lá em Eclesiastes 2:26. Deixa eu ver se eu projetei. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Então, olha só esse paradoxo. Eu conversando com a minha mãe esses dias, ela falando uma coisa muito interessante que ela estava lendo no estudo bíblico dela, que é o seguinte: às vezes a gente se questiona, por que os ímpios prosperam? Por que a prosperidade no meio dos ímpios? Não era para ser só os crentes, os prósperos? Não era para a teologia da prosperidade ser real e verdadeira? Não. Não se a gente olhar a partir de uma perspectiva bíblica. Mas uma coisa interessante que o autor trouxe é que muitas vezes Deus permite que os ímpios prosperem para que os familiares que estão ali ao seu redor sejam beneficiados pelas suas riquezas. Porque é isso que o Senhor está falando aqui. Muitas vezes, Deus permite com que o pecador ajunte riquezas para que depois essas riquezas fiquem para quem de fato busca agradá-lo. Uma coisa muito interessante que esse texto nos diz. Mas há beleza na sabedoria, há beleza no trabalho, há beleza nas questões materiais, mas a gente precisa primordialmente observar a beleza da glória de Deus. Deus nos criou com essa capacidade natural de admirar a beleza. Não somente os aspectos estéticos, mas tudo o que tem harmonia, desde a natureza moral até o mais simples traço que dá forma às coisas. E é uma coisa interessante da gente observar. A beleza está na harmonia das formas, das coisas, das leis, da linguagem. A beleza está na harmonia. E o salmista, ele convoca o povo de Deus a adorar o Senhor, como a gente viu lá também no texto de Crônicas, na beleza da sua santidade. E a beleza da santidade de Deus é a sua glória. Quando nós temos os nossos olhos abertos, nós podemos vê-la encher a terra. E é assim que a gente aprende, a partir da contemplação da glória de Deus, a apreciar a beleza das coisas. Eu ia ler o Salmo 104, mas a gente está aí quase chegando no nosso horário. Eu vou deixar para você ler na sua casa o Salmo 104, que vai falar sobre a beleza na criação. Você lê depois. Mas vamos dar algumas pinceladas sobre isso, a beleza da glória de Deus na natureza. A glória de Deus se expressa de diversas formas. E uma das formas como o Senhor escolheu, pelas quais o Senhor escolheu expressar a sua beleza, é justamente na sua criação, na natureza. Por quê? A gente tem o texto de Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então, tudo, olha só, tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. Deus criou todas as coisas formosas. E o segredo da verdadeira apreciação da vida é enxergá-la a partir do Senhor. Essa é a condição para a gente enxergar a harmonia no todo. É enxergar todas as coisas através das lentes divinas, através de contemplar a glória do Senhor, a glória do nosso Deus. E esse salmo que eu citei para vocês, o Salmo 104, é um elogio à sabedoria criativa de Deus. Então, depois, se você tiver um tempinho, leia na sua casa. Isso a gente vê, essa questão da glória de Deus na criação, desde o momento em que o Senhor cria o homem. Como a gente comentava no início dessa aula, como o homem seria capaz de nomear os animais? Que isso na biologia tem um nome, se chama taxonomia. É o nome dos seres, dos animais. Então, Adão foi o nosso primeiro cientista.
Como ele fez isso sem contemplar a obra da criação de Deus na sua beleza? Há uma razão, se nós formos parar para estudar, do cavalo ser chamado de cavalo, do boi ser chamado de boi. Isso vem a partir da observação, dos traços, dos comportamentos. Isso é muito interessante. Então, Adão, ele precisou ter um exercício de contemplação do jardim para que ele pudesse obedecer às ordens de Deus de cultivá-lo e guardá-lo. E a gente precisa voltar a imitar um pouco o nosso primeiro pai, observar a natureza na sua glória e louvar a Deus pela sua criação. Mas a gente não tem só a beleza da glória de Deus na criação, na natureza. A gente tem essa beleza no homem também, na forma como ele é criado. Porque o ser humano é a suprema maravilha da criação, é a coroa da criação. Justamente porque ele é feito à imagem e semelhança do Criador. E a gente tem, eu acho linda, linda essa imagem aqui. Falei, eu não posso deixar de trazer essa imagem aqui. Para mim, quando eu leio o Salmo 139, eu sempre me lembro dessa imagem aqui. Quando eu falo, como entritecido no útero de minha mãe. E aí, essa imagem é como se realmente o Senhor estivesse tecendo aqui com uma agulha de tricô cada órgão do ser humano. Eu acho belíssima essa imagem, porque ela ilustra muito bem para mim essa mensagem do Salmo 139, onde o salmista louva a Deus, porque de modo admirável me formaste. De modo admirável o Senhor nos criou, o Senhor nos formou. Cada parte do nosso ser, como a Tânia estava falando, quando você observa o corpo humano, você vê a simetria, você vê a perfeição, o funcionamento completo, sistêmico, harmônico, conjunto de cada coisa. Cada coisa. Aí a gente fica em pé, fica de ponta cabeça, aí os órgãos não é parafusado, não é colado, Está tudo no lugar. É incrível, é incrível. Barriga cresce, mexe tudo dentro, não sai do lugar. Uma célula se transformar num ser humano, vários aparelhos, uma célula. Um milagre. É um milagre, é um milagre da vida. É um milagre da vida, feito pelas mãos do nosso Criador. E aí, quando a gente entra nessa questão, a gente pode até pensar nos diferentes padrões estéticos. Ah, Natália, mas a gente tem uma visão caída da beleza, porque a gente tem um padrão de beleza muito alto, do loiro de olhos azuis, com nariz arrebitado, queixo pontudo, maxilar marcado. E eu não sou assim, e agora? Não. Calma, fica tranquilo. Não vou fazer apologia aqui a nenhum padrão estético. O único padrão estético que a gente tem, e esse padrão não pode ser questionado, é o padrão da harmonia. Isso é muito interessante. Você achar mais bonito um ruivo, um negro, um japonês, isso é uma questão de gosto pessoal. Gosto pessoal. Cada um tem um gosto. Isso vem da nossa educação, da nossa criação, do que a gente contempla. Porque se você acha bonito aqui o padrão europeu, se você vai para a África, por exemplo, ele não. O bonito é o negro, muitas vezes as mulheres até de cabelo raspado. Isso é o belo. E se você for para um diferente local, você vai ver que os padrões de beleza vão se alterando de acordo com as culturas. A questão é o seguinte: por que isso é bonito? Isso e isso aqui. Porque a harmonia nas feições. Você vê que nenhum aqui tem falta de simetria, um nariz torto, uma boca torta, um membro faltando. Todos aqui possuem harmonia e simetria nas suas feições. Isso os torna belos, porque a beleza se encontra na harmonia e na diversidade, que é o que a gente está vendo aqui. Uma mulher afrodescendente,
um homem provavelmente europeu e uma asiática. A beleza também se encontra na diversidade da criação do nosso Deus. Não louvar a beleza, então, a questões como racismo, xenofobia, isso não cabe dentro de uma agenda cristã. Os cristãos, inclusive, foram muito ativos na luta contra o racismo lá nos Estados Unidos, nos movimentos anti-escravagistas. Porque eles entendiam que a beleza do Senhor se encontra na diversidade, na dignidade de todo ser humano. Então, os direitos humanos, eles têm base aonde? Vai estudar a colonização dos Estados Unidos, a formação legal ali daquele povo. A questão é que, infelizmente, eles estão saindo desse caminho, dessa origem, onde todas as universidades lá foram fundadas por presbiterianos, batistas, cristãos verdadeiros. Infelizmente, a queda distorceu todas as coisas, inclusive a nossa concepção de beleza, embaçando a beleza de Deus no ser humano, onde só a redenção através de Cristo pode restaurar a nossa mente, a nossa visão. E a gente tenha claro a beleza de Deus em Cristo, na obra redentora do nosso Senhor, que restaura a nossa mente, o nosso coração, nos leva a compreender todas as coisas a partir de Deus e a ver a beleza essencial e duradoura. Essa é a sabedoria de Deus. É em Cristo que está a plena sabedoria, a fonte de toda a beleza, a glória da divindade, porque o nosso Senhor Jesus é o resplendor da glória do Pai. É por isso que as pessoas caíam aos pés de Cristo. Porque naquele olhar, naquela afeição, que como Isaías fala que não tinha nenhuma beleza no sentido de apelo estético humano, mas havia a glória de Deus que traz beleza a todas as coisas. E a glória de Deus faz com que os seres humanos se dobrem em adoração. É por isso que nós, como cristãos, precisamos, isso faz parte de um estudo da beleza, estudar os atributos de Deus, estudar a redenção que está em Cristo e aplicá-la em nossas vidas. Isso também é um exercício de beleza. É muito abrangente essa questão. É muito abrangente. Partindo então para a nossa conclusão. O homem sem Deus, ele não pode contemplar a inteira beleza das coisas. E é por isso que ele troca essa beleza perfeita por uma beleza limitada, passageira, mundana e efêmera. A beleza, ela pode ser aprendida a partir de uma mudança da mente e do coração, que ocorre na regeneração, quando nós somos conduzidos por Deus a perceber tudo a partir dele, da sua glória, que é refletida nas coisas criadas e principalmente no homem. Essa recuperação dessa sensibilidade à beleza, ela só ocorre por meio da redenção que é encontrada somente em Cristo. É por isso que os cristãos deveriam ser conhecidos não como aqueles que negam a beleza, mas como aqueles que sabem apreciar a verdadeira beleza. É assim que os cristãos deveriam ser conhecidos, como grandes artistas. E a revista traz uma aplicação para nós. Avalie como essa restauração da percepção da beleza pode mudar o seu comportamento no dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu modo de anunciar o evangelho para a cultura secularizada do nosso tempo. Nós precisamos avaliar como anda a nossa sensibilidade à beleza, como anda a nossa percepção, como tem sido o nosso comportamento. Você tem louvado o Criador pela beleza que Ele dispôs na sua palavra, no mundo, nos seres humanos?
Ou você tem negado a beleza que vem de Deus? Porque se você tem feito isso, você tem negado o próprio Deus. E negar a beleza faz com que a igreja se torne menos relevante no nosso tempo. Porque a gente acaba negando uma coisa que está evidente até mesmo aos olhos do ímpio. Ele faz isso apenas de uma maneira distorcida, mas ele consegue saber o que é a beleza. Se você nega isso, você perde uma oportunidade de anunciar o evangelho, até mesmo isso. Porque lembre-se, uma coisa que eu não quero que você esqueça depois dessa aula: bondade, verdade, beleza. Essa tríade que precisa estar unida na nossa mente. Aquilo que é belo, bom e verdadeiro. É isso que importa. Vamos ficar de pé. Alguém tem alguma contribuição, alguma dúvida? Sei que às vezes pode ficar meio filosófico, meio complexo. Algo simples que aconteceu ontem, eu estava vindo, né, no carro, aí estava o sol, coisa mais linda, né? Daí eu falei, nossa, que sol lindo, olha. Aí ela olhou assim, e aí eu falei assim, quem que fez esse sol? Aí ela falou, foi Deus, pai. Foi Deus, pai. Até mesmo uma criança tem essa simplicidade, essa capacidade de contemplar a glória de Deus num pôr do sol. Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua graça nas nossas vidas. Porque o Senhor resolveu enriquecer a nossa vida com a beleza, com a diversidade nas formas, nas pessoas, nos traços. E nós louvamos o Senhor por essa grande obra que o Senhor fez na Tua criação. Louvamos ao Senhor pela linguagem que o Senhor resolveu expressar na Tua palavra. Louvamos ao Senhor pelos atributos divinos do Senhor que nós podemos contemplar em Cristo. E pedimos que o Senhor nos faça mais sensíveis a isso. O Senhor nos faça, Senhor, buscar contemplar cada uma dessas coisas todos os dias das nossas vidas, para a honra e glória do Senhor, para a nossa edificação, para a edificação da Tua igreja, do Teu povo. Que nós sejamos cristãos que louvam o Senhor por todas as coisas que o Senhor tem dado a nós. Que o Senhor nos transforme, tire de nós essa visão egocêntrica, distorcida das coisas. Que nós possamos pensar tudo a partir do Senhor. Buscamos, Senhor, trazer cativo todas as coisas, todos os pensamentos à obediência de Cristo. Molda a mente do Teu povo, Senhor, e nos transforma. Louvamos ao Senhor pela beleza da criação. Louvamos ao Senhor pelas Tuas obras, Senhor. Pela obra da salvação, a obra mais bela que o Senhor fez em nós. Que o Senhor seja engrandecido no nosso meio, autor e consumador da nossa fé, fonte eterna de toda beleza. No nome santo do Senhor Jesus.